vamos agora para essa Exatamente. caixa linda, Dama na Janela, usando Vamos lá. stencil, pintura, tudo com você. Isso. Então, a peça de MDF, eu passei uma base acrílica e passei uma lixa de madeira 220, bem fininha, né? Então, tá aqui. A gente começa com a pintura nela toda, tá, Claudinha? Então, eu pus aqui um creme, um verde country e o branco. Então, o que eu faço? Um pouquinho de cada, mais o branco e menos o verde, tá? E o verde é só para dar, porque a cor. Essa cor pelo papel, né? Então, a gente faz esse mescladinho conforme o papel que a gente definiu que vai colocar, que vai usar. Bonito esse verde, e um viu? pouquinho do betume. Esse betume, a cor dele é marrogane, é um marronzinho. Então, junto com a tinta, eu passo o betume também. Então, como ele tem bastante etapas, né? Bastante etapas, eu trouxe uma parte já pintada pra gente já ir agilizando a outra parte. Então, é essa mescla mesmo que eu faço. Como o papel a gente olha, eu sempre costumo dizer para minhas alunas também, faça a leitura do papel. O papel tem bastante mescla, então eu vou deixar ele bastante mesclado. Do papel que a gente for trabalhar com Sim, decupagem. quando for usar o papel, a gente já faz uma leitura dele, né? Pra gente dar aquele diferencial todo aqui, ó. Pra não ficar aquela pintura toda chapada, certo? Aqui eu já tenho ela pintada, certinho? O que eu faço aqui? Eu vou só dar uma limpadinha no pincel e vou pegar só o betume, que é o que eu fiz na caixa, tá? Isso eu tô só dando uma simulada aqui agora. E eu vou esfregar o pincel, pode ser um pituá também, tá? Não tem problema, a gente pode usar ele também, para dar só aquela escurecida nas beiradinhas do papel. Aí o que eu faço? Nessa parte eu já vou colar o nosso papel de decopagem. Eu vou deixar essa parte para cá, vou virar com o paninho todo aqui, porque ele tá úmido embaixo. Então, depois de todo colado, eu uso uma cola branca, que a cola branca, para o papel de scrap, ela age melhor do que uma multicolagem, uma cola gel. Então, eu venho com a cola branca, vou esticar. Eu tô fazendo na plaquinha, mas é a mesma coisa na caixa, tá? É só para agilizar nosso tempo. Do mesmo jeito, né? Com todos os materiais. Jeitinho. Perfeito. Que eu trouxe já a caixinha, já mais adiantada, pra gente fazer outro stencil depois ali. Então, é só esticar a cola, bem esticadinha. E procurar uma cola bem forte, né? Uma extra, né? Que ela é mais forte, que ela seca rapidinho e ela tem menos água. Então, ela não agride tanto o papel. Aí, eu já cortei o papel na medida, né? Tanto aqui como na caixa, a medida que eu quero. Aqui faltou um pouquinho de cola. Se passar um pouquinho também para fora, não tem problema, porque depois a gente, na hora do verniz, a cola que ficou, às vezes, uma marquinha, ela esconde, tá, Cláudia? Tá. Então, todinha aqui. E eu estico. Deixa eu só pegar um paninho. Eu gosto de um paninho bem sequinho. Como ficou bacana aquilo que você disse, né? O fundo que você deu na tampa da caixa, ele conversou, ele harmonizou com o fundo do papel para decupagem. O que eu posso depois também é só escurecer mais um pouquinho. É que aqui eu só simulei um pouquinho, mas a gente dá uma escurecida e eu posso usar um pouquinho de água para molhar um pouquinho o pincel. Aqui, só umedecer. Aí eu posso ir tirando o excesso e ele vai, sabe? Ele vai tirando aquelas imperfeições todas. Aqui, ó. Pode-se usar uma buchinha nessa parte, uma buchinha amarelinha, sabe? Aquela da parte amarela. Olha, só para dar aquela escurecida e ele vai ficando conforme o papel. Aqui agora eu vou fazer o stencil. Esse meu stencil já é aquele stencil de arabescos aqui, que é o que eu fiz ali na caixa. Eu vou deixar ele bem certinho na emenda do papel. Eu vou deixar ele mais para cima, um pouquinho mais para baixo.
Com a espátula e a pasta de modelagem, eu pego a pasta na parte inversa da espátula. Se alguém não tiver tanta habilidade, pode-se colocar uma fitinha crepe. Se não, a gente já vem com ela aqui e esticando. Então, nessa parte, a gente só começa, né, com a pasta, sempre no inverso da espátula, e desce todinha, sem deixar nenhum pedacinho faltando. Tem que tirar o excesso também com a própria espátula, é isso? Agora, a gente só dá uma alisadinha, tá? Só dá uma alisada. Não tem problema se ele fica um pouquinho mais alto, mais baixo, isso não interfere, não. Então, a gente vai pegar, segurar numa parte de cima aqui e puxar. Uau! Olha que beleza! Fazer com que ele fique certinho. Depois eu tiro o excesso daqui do extenso. Quanto tempo para secar? Deixa eu pôr um paninho aqui para não sujar tanto aqui. Isso daqui vai secar, Cláudia, mais ou menos vai demorar entre 1 hora, 1 hora e meia, ele deve estar sequinho. Sequinho. Por isso é que eu já trouxe na plaquinha, porque... Adiantada. Isso, porque a gente pode... Claro que a gente não vai esperar 1 hora, na verdade é um minutinho. Certeza. Então, enquanto aquela parte seca, né? A nossa aqui já está seca, mas eu vou deixar ela um pouquinho ali esperando e vou usar essa caixa, a caixa, a parte de baixo da caixa também está toda pintada daquela mesma forma. O que eu fiz aqui? Eu vou pegar esse outro estêncil de rosas, o betume, aquele betume nosso mais... O betume é para dar uma sensação de uma peça envelhecida? Envelhecida, isso mesmo. Só que eu vou pegar um pouquinho das tintas também e bater aqui, junto com o betume. Então, eu bati no pincel Pituá, tirei o excesso, vou colocar, não precisa ser todo certinho, eu vou pegar mais as rosas aqui e vou fazer em movimentos circulares. Eu vou transferir esse estêncil na nossa parte aqui da lateral, toda a lateral, né? Toda a lateral da peça. Posso pôr um pouquinho mais do branco? Posso pôr. Então, eu fiz esse pedacinho. Olha que bonito, gente, o betume com as cores. Olha que lindo que ficou. Vou fazer mais uma aqui? Vamos. Então, eu posso... Então, betume com as cores... Com as cores que eu usei na caixa, que são o creme, o branco e o verde country. Então, um pouquinho aqui, o pincel ainda está sujo, mas eu vou pôr um pouquinho mais de branco nesse. Para dar um visual assim, também mesclado, tá? Então, é o que eu disse, quem não tem tanta habilidade pode colocar uma fitinha crepe, tá? Se quiser, mas não tem necessidade, porque ele tem um tamanho legal que dá para segurar tranquilamente aqui. Aqui. Ele vai ficar em tons diferentes. Muito bonito, olha lá, né? tá vendo? Isso eu faço na lateral toda da caixa. Tem necessidade de fazer mais algum lado? Não. Não? Acho que tranquilo. Então, deu certinho. Então, é só isso que a gente usou aqui. Vamos reservar essa caixinha aqui. E vamos fazer essa parte aqui. Eu optei por uma guirlanda que eu quis colocar nessa parte aqui. Então, o que eu faço? Na guirlanda também eu faço uma mesclinha. Eu vou pintar com o Pituá mesmo, mas eu vou pegar o outro, porque eu vou fazer só o betume agora. O MDF cru mesmo, sem passar nada. Esse é um MDF cortado a laser. Já compra pronto assim, né? Sim. Aí eu só venho esticando ele aqui, o betume. Só para tingir. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Pois não. Só para tingir o MDF, então. Nessa parte, ele faz um tingimento só do MDF. Esse betume fica muito legal também, a gente colocar ele direto na caixa também, só ele. Fica muito bonito. Pintar a caixa com ele? Só com ele, porque ele fica só um envelhecido. Fica bem bonito também. Esse eu deixo separadinho. Nessa parte aqui também eu cortei um pedacinho do próprio papel e com a cola branca
que a gente traz tudo meio adiantadinho, então isso é só para aqui. Vamos colocar, eu já recortei ele bem do tamanhinho desse recortinho em oval, que daí eu vou colar aqui e ele vai ficar assim, que eu coloquei esse... O cordãozinho aqui. Você colou? Eu colei com cola de silicone. Nós temos tempo para dar para fazer. Então, vamos colar, então, para ficar certinho, né? Vamos fazer ele inteiro, porque assim ele vai ficar bem certinho. O que eu fiz aqui? Eu passei um pouquinho de cola instantânea, que essa colinha é aquela que gruda os dedinhos, né? Toma bastante cuidado. E colei a plaquinha bem certinha aqui. Então, ele ficou um medalhão, né, no caso, né? Fica que nem um medalhão. E com essa pérolinha, que é um cordãozinho de pérola, eu vou passar a cola de silicone aqui. E a gente vai... Não importa onde ele começa, porque sempre ele vai acabar pérola com pérola. Aqui. Então, a nossa tesourinha, para dar o acabamento certinho aqui. Então, vamos cortar duas, que foi demais. E ele dá bem o acabamento, Cláudia. Olha, fica bem certinho. O que eu fiz com o cordãozinho encerado? É bom explicar. Eu trouxe até um lacinho pronto, mas vamos explicar. Eu peguei o cordãozinho branco e o bege, o cordãozinho encerado. E esse lacinho, a gente pode usar em várias caixas também. Então, eu pego, conforme o tamanho que eu quero, é a medida dos dedos. Certo? Então, aqui eu vou fazer de 4 dedos. Então, eu vou dar 3 voltas, seguro o meio, bem prático. Vamos cortar aqui. Corta um pedacinho do fio aqui, para dar um nozinho. Aí, vem aqui. E dou um nozinho aqui. Então, aparando as pontinhas todas, tirando todas as pontinhas em excesso. A cola de silicone a gente coloca um pouquinho aqui num cantinho, né? A gente separa um cantinho aqui, coloca e já com um medalhãozinho aqui que a gente acha. Isso pode ser uma pedrinha que vem em cursor de zíper, ou pode achar em qualquer lugarzinho que vende, como é que fala? Bijuteria. Tá? Então, isso a gente vai achando. Naquelas caixinhas que todo artesão tem. Sim. Às vezes até um pingentinho de colar quebrado, né? Não é, Cláudia? Assim. Aí eu coloco ele em cima, já que eu fiz um lacinho nele. Que aqui, lindo! Ó. Aí ele vai ficar sequinho, ele vai ficar desse jeitinho aqui, que já dá. Então, a chuvinha eu pego uma escovinha de dente, molhei, pois, né? Hidrato ela na água, tiro o excesso da água e venho no betume. E sempre pouquinho, bem pouquinho, para não pingar. Deixa eu só aqui que eu sujei ela aqui. Aí é hora de sujar o dedo. Então, eu vou esfregando assim, vou puxando dessa forma o dedo, tá vendo aqui? E a gente faz toda a chuvinha em toda a parte. Aqui dentro, né, eu já deixei pronta, mas vamos fazer a chuvinha aqui também. Da mesma forma eu fiz aqui. Só que nessa eu coloquei renda, na outra eu fiz o stencil. A renda colada é com a cola de silicone também? Com a cola branca. Com a cola branca. Cola branca. Aí vamos fazer mais um pouquinho de chuvinha aqui para vocês verem bem, ó. E sempre pouco, tá? Não muito. E sem espirrar, assim, quanto mais pressão se faz no dedo, mais ele sai, né? Mais espirra. Isso eu faço na caixa inteirinha. Tá, aliás, Cláudia? aqui até vou fazer uma coisa, gente. Ela fez por dentro também, ó. Isso. Não sei se os meninos conseguem mostrar, que tá tão delicadinho, mas na medida certa, ó. Ó lá Isso. a chuvinha, ó. Tá vendo? Todinho. O acabamento tem que ser perfeito, tanto fora como dentro, não é, Cláudia? Sempre assim. E aqui, com a cola instantânea,
esse medalhãozinho aqui, que a gente já deixou pronto. Atrás não tem necessidade de pintar nada, porque aqui vai colar. Então, eu venho com essa cola, com a cola bem, pode passar bastante ali, e coloco aqui. É só fazer uma pressão e já ela tá sequinha aqui. Esse fiozinho, Cláudia, eu vou colocar desse lado só, mas depois a gente pode pôr até aqui, porque o medalhão veio por cima, não tem problema. Com a cola, da mesma forma que eu fiz dentro ali, com a cola de silicone, eu venho com ele beirando aqui bem justinho o nosso estêncil e coloco a pérolinha, que é o cordãozinho. E vou ajeitando. A cola demora um pouquinho a secar, então de vez em quando a gente vem, porque ela pode escorregar, de vez em quando a gente vem e dá uma ajeitadinha e tira o excesso. São muitos detalhes, né? Que a gente vai agregando e a caixa vai ficando cada vez mais bonita. E desse lado faz também. A renda ainda dá tempo de a gente ir fazendo. Eu vou pegar o lado que não tenha a pérola, né? E com a cola branca, que aqui tem a cola branca, mas vou pegar um pincel novo aqui. Eu vejo o ladinho dela e deixo uma sobrinha nesse canto aqui. Tá dando pra ver ali certinho. Aqui. Então, eu vou passando a cola por partes. Enquanto ela vai passando a cola, eu pergunto, que verniz que você passou nessa caixa depois de pronta? Nessa daí, eu passei o verniz acrílico brilhante. Pode ser também a laca acrílica, laca solúvel em água, também brilhante. Pode ser. Quem não gosta de brilho, pode ser um verniz spray também, não tem problema. Pode ser o sem brilho, qualquer um verniz sem brilho. E esses pezinhos, você colou eles? Sim, eu colei com cola instantânea. Cola instantânea. Já compra pronto assim? Já vem prontinho. Fácil de achar? Sim. Assim, ó. Esse é menorzinho, Cláudia. Ah, perfeito. Tá? Ó, aqui. Dependendo do tamanho da caixa, a gente coloca o tamanho do pezinho. E tem vários tipos também. Quer ver que eu vou fazer uma... Ela tá colando e agora? Me dá um tempo aí, tá cá? Gente, você viu isso, Tati? Não é a aula, mas eu preciso aproveitar ideias. Sim. Você consegue colar e explicar o que você fez aqui? Sim, consigo. Nessa garrafa é uma garrafa de vinho ou de licor, porque a gente ganha as garrafas, não sabe o que veio dentro, mas pode ser de vinho, seja o que for. Eu passei um primer, colei uma figura que nessa pode ser uma cópia em laser, né? Uma cópia normal. Que papel que é essa figura? O papel é um papel sulfite. Papel sulfite? Tá, que foi tirado uma cópia. Você fez a impressão aqui, sim, nesse papel de sulfite? Num papel de sulfite. Entendi. Aí eu rasgo ele em volta como se faz no guardanapo. A gente rasga o papel em volta. Com a mão, você vai rasgando direitinho ele lá, tirando todos os excessos que você não quer que fique aí. Cola com uma cola gel na garrafa. Aí eu venho fazendo a pintura. Aqui você pintou aí tudo à mão livre? Aí é tudo pintado à mão, isso. Aí eu gosto de usar nessa parte, eu acho que dá um efeito, nessa pintura, um efeito melhor, a tinta, a base, é uma acrílica, né? A base de água mesmo, acrílica, mas ela é aquela de tela. E esse chama, tá vendo que tem uma chuva aqui? Fez com a escova de dente Sim, também? com a escovinha de dente. Imitando a neve, sim, ó. Com Dá certeza. pra gente perceber bem os detalhes, tá? Isso. Quer dizer que aqui então um papel, poderia ser um papel de guardanapo? Pode ser um guardanapo, pode ser um guardanapo. Que cor de primer? O primer tem cores? Não, eu gosto... Primer... Não, ele tem o transparente e tem um que ele fica meio branco, né? Uhum. Eu gosto desse que fica mais branco. E por cima dele se pintou? Aí vai a pintura. A pintura. Isso, vai toda a pintura. Como ficou bonito, não? Eu falei, nossa, tem a outra aqui do lado, e depois ela colocou uma graça ali também, né? Pode ser uma ráfia, um enfeitinho. Um enfeitinho, aqui, uma semente. Gente, ela tá colando por partes a renda usando cola branca e o pincel com muita calma. Olha lá, ó, tá vendo?
Só um detalhe, quando chega aqui eu não transpasso as duas, eu deixo as duas juntas aqui, ó, aqui veio pra cá, aqui veio pra cá. E venho com a tesoura e aparo elas aqui, as duas juntas. Aí o acabamento E o que eu faço com a cola branca, porque depois ela vai ficar transparente, eu vou deixar ela toda juntinha aqui, ó. E tiro todas as pontinhas que sobram, ajeito ela aqui. Perfeito, olha que acabamento. Tá? E aí fica um acabamento que quando ele fica bem sequinho, a gente não enxerga mais aonde está a emenda. Excelente, Rose. Sim? Que aula, não?